Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa referente a agrupamento e ordenamento. São dois assuntos importantes e mais ou menos relacionados. Normalmente, quando você faz o agrupamento, você já tem certo ordenamento. Na nossa conversa anterior, nós falamos sobre alguns critérios para dizer se duas marcas são ou não ligadas, estariam ou não ligadas. A questão agora é que eu tenho essa informação para uma matriz G por G, onde, ou M por M, sendo M representando aí o número de marcadores, em que cada elemento é a porcentagem de recombinação estimada, e na parte de cima da diagonal, na parte de baixo, pode ser o valor de lote. E agora eu tenho que identificar nessa matriz, não quais seriam os pares, mas quais seriam os grupos de ligação. Então veja, isso poderia ser um problema relativamente simples, se eu utilizasse o critério e soubesse que de fato existe uma certa quantidade de marcas ligadas, usando a propriedade transitiva. Por exemplo, se A está ligado a B, B está ligado a C, A está ligado a C. E digamos então que eu conclua que A, B, C, D estão ligados. Uma questão que surge seria a ordem que se encontram esses marcadores. Bom, eu poderia ter como solução a investigação de todas as ordens possíveis e, a partir de um determinado critério, adotar a melhor ordem. Esse critério, por exemplo, poderia ser SARF. SARF é a soma da frequência de recombinação das regiões adjacentes. Então, vou determinar que a ordem ABC é, por exemplo, melhor do que a ordem ACB, se o SARF, se a soma das distâncias totais, numa situação é menor do que qualquer outra. Então, poderia fazer dessa maneira. Mas, se eu adotasse essa estratégia, eu vou perceber que, com um número de marcador relativamente grande, isso poderia ser computacionalmente inviável. Então, se eu tiver 3 marcadores, de fato é simples. Eu tenho apenas 3 ordens. ABC, ACB, BAC, tendo em vista que não há diferença entre ABC e CBA. Né? O cromossomo, o grupo de ligação, é uma sequência linear, não tem início nem fim, não tem ponta e nem cabeça. Mas, então são 3 alternativas. Mas se eu tivesse 4 marcadores, eu poderia ter 12 alternativos de ordem. Seria n fatorial dividido por 2. Já dá um trabalho adicional. Se eu tivesse 20 marcas, eu teria 1,22 vezes 10 elevado a 18. Então veja que é um número relativamente grande e que demandaria um esforço computacional enorme para se encontrar a solução. Então existem algumas estratégias, existem alguns algoritmos que vai me permitir rapidamente estabelecer o agrupamento e posteriormente a melhor ordem. Posso, por exemplo, também investir em trincas. A cada, mesmo que tenha 5 marcas ligadas, poderia investir em trincas, mas trincas também não resolve o meu problema, porque eu teria várias possibilidades também. Bom, vamos então, por parte, aprender como estabelecer ordem em situações mais simples. E uma situação mais simples é a situação mesmo de trinca. Né? Então, um exemplo que a gente apresenta aqui seria estabelecer a ordem a partir de um experimento feito com informação de 3 marcadores, ABC, numa população de reto cruzamento, né, envolvendo aí um genitor homozigoto dominante, o outro recessivo, e aí eu teria um F1 triplo heterozigoto, por exemplo, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno, mas não necessariamente nessa ordem. Poderia ser B grande, A grande, C grande, C grande. Então nós estamos, a princípio, afirmando, fazendo a representação nessa ordem, mas eu tenho dúvida. Ou seja, meu estudo visa exatamente corrigir se houver alguma falha nesse princípio de que o genitor, que ele é homozigoto dominante, certo, mas que se encontra nessa ordem, eu tenho minha dúvida. Pois bem, eu faço o experimento, independente da ordem, tá certo? Ele tem a informação A grande, B grande, C grande,
com a quantidade de N1 indivíduo representada aqui por 34 e assim por diante. Com base nessas informações, tem como estabelecer a ordem correta? Tem. Então vai existir aqui algumas estratégias. Uma primeira estratégia é um método prático que se aplica principalmente a populações aqui de reto cruzamento e cruzamento teste. Uma segunda estratégia vai ser uma estratégia geral de análise de trinca, que é bastante apropriada. Bom, vamos ver então como é que eu faria para decidir qual seria a melhor ordem que explica esses resultados. Nesse caso específico, um experimento de reto cruzamento, ou um cruzamento com um zigoto recessivo, é bastante interessante porque eu tenho esse número observado e ele refere-se à ocorrência e, consequentemente, à frequência de indivíduos, mas também refere à frequência do gameta que veio daquele F1, triplo heterozigoto, tendo em vista que o outro gameta do outro genitor certamente vai ser A pequeno, B pequeno, C pequeno. Para todos esses indivíduos é mantido constante. Então eu posso, sabendo que está ligado, eu tenho a expectativa de que a origem dos gametas seriam gametas paternais, seriam aqueles gametas de maior frequência, gametas de recombinação dupla, seria esse RD, menos frequente, e gametas que surgem de permuta na região 1 ou na região 2. Então, preciso agora alocar valores que representam R1 e R2. Esses valores de R1 e R2, eu precisaria saber qual que é a ordem correta, se de fato essa quantidade 5 representa a permuta de ATB ou de BTC. Onde ocorreu, eu sei que é um gameta recombinante, mas numa região que eu não sei qual seria. Mas uma coisa é certa, eu consigo identificar gametas paternais e gametas de recombinação dupla, por ser mais frequente e menos frequente. Esses eu tenho convicção, tendo em vista que os 3 genes estariam ligados. Certamente que os 3 genes poderiam ser independentes, e aí eu teria um oitavo, mas não é esse caso. Apenas 2 genes poderiam estar ligados, um terceiro independente, também não é esse caso. Então nós temos um padrão típico de 2P, 2R1, 2R2 e 2RDs. Então eu sei reconhecer P e RD. Pois bem, então uma regra prática, a nossa primeira estratégia vai ser usar uma regra prática. O problema dela é que ela se aplica apenas a esse tipo de dado, ou seja, dado de cruzamento teste, em que eu sei identificar por meio das frequências genotípicas as frequências gaméticas. E essa regra prática diz que eu devo fazer comparações entre classes paternais de maior frequência com classes RDs de menor frequência. Posso fazer essa comparação, posso fazer essa comparação. Posso fazer esta comparação ou posso fazer essa comparação. São 4 possibilidades, todas as 4 vão me apontar o mesmo resultado. Qual seria esse resultado? O resultado de apontar o marcador que ocupa a posição intermediária, a posição mais central entre 2 extremos. E eu faço essas comparações, são 3 marcadores, seria 3 comparações. 2 vão ter um sentido e outra vai ter um sentido oposto. E essa que tiver o sentido oposto é exatamente aquela que representa o gene da posição intermediária. Por que isso? Porque na hora que eu tenho aqui um indivíduo, um F1, que é triplo heterozigoto, se estivesse nessa ordem, ele teria A grande, B grande, C grande, ou qualquer que seja a ordem. Quando se tem um gameta paternal, tem essa cromática que não se envolveu na permuta. Mas quando nós temos aqui um gameta que vem de uma permuta dupla, a gente percebe que a informação genética que se altera de posição em consequência a essa permuta dupla é exatamente esse gene que ocupa a posição central. Então é isso que eu quero saber. É isso que a comparação vai me dar. Quem está ocupando essa posição aqui
intermediária. Então veja, quando eu comparei aqui um P, esse P, essa comparação da letra A com a letra C, eu comparei o A grande com o A grande, é igual. B grande com B pequeno, ele é diferente. C grande com C pequeno, diferente. Duas comparações, uma tem um sentido oposto. Significa que a que tem o sentido oposto, que é do A, está dizendo que o A tem a posição intermediária. Qualquer que fosse as comparações, seriam 3 alternativas e uma sempre de sentido contrário, sempre indicando que o gene A deve ser aquele de posição intermediária. Então veja que o nosso duplo, triplo heterozigoto, ele tem de fato A grande, B grande, C grande, mas na ordem B, A, C, B, A, C. Se olhar, né, essa configuração do F1, certamente que um gameta A grande, B grande, C grande é um gameta paternal. Um gameta pequeno, B pequeno, C pequeno é outro gameta paternal. Um gameta A grande, B pequeno, C pequeno, A grande, B pequeno, C pequeno, é um gameta de permuta dupla. Um gameta A pequeno, B grande, C grande, também é um gameta de permuta dupla. Então estaria explicado, né, esses indivíduos. Certamente que agora eu posso saber o que é A grande, B grande, C pequeno. O que é A grande, B grande, C pequeno? Na ordem correta, a gente tem que pensar nesse indivíduo como sendo B grande, A grande, C pequeno. B grande, A grande, C pequeno. Dá para perceber que esse indivíduo aqui é um R1. Então, uma vez que eu já descobri a ordem, eu perfeitamente tenho condição de saber quem que era R1 e quem que era R2. Por exemplo, B pequeno, A grande, C grande, B pequeno, A grande, C grande é um R1. Né? Então, isso aqui é um R1. Deixa eu conferir esse outro aqui. B grande, A grande, C pequeno. B grande, A grande, C pequeno. Me desculpe, eu tinha errado. Isso aqui é um R2. Né? Ou seja, B grande, A grande, C pequeno. B grande, A grande, C pequeno é essa permuta aqui na região 2. Então é fácil de saber identificar quem que é R1, quem que é R2, após estabelecido a ordem correta nessa proposição. Bom, existe uma outra proposição que é mais generalista, né? Ela não depende dessa necessidade de eu identificar gametas paternais e gametas recombinantes. Só vai depender da possibilidade de calcular essas porcentagens de recombinação. Então veja, é isso que nós aprendemos na nossa videoaula passada, como estimar a porcentagem de recombinação entre todos os pares. Se eu tenho A, B, C, eu estimei entre A e B, entre A e C, entre B e C. E vamos supor que de fato eu adotei um critério que, estando com a 30 ou menos centimol, estaria ligado. Né? Então 0,22 está ligado, 0,10 está ligado, 0,30 estaria ligado, desde que o valor de LOD também fosse superior ou igual a 3. Então estão ligados. Então essa primeira pergunta eu já respondi. E eu preciso responder em que ordem eles se encontram. Então eu vou aplicar agora uma nova estratégia em cima da informação da porcentagem de recombinação. Não em cima da informação se o gameta é paternal ou RD. Eu nem tenho essa informação nesse momento. Então veja o que eu devo fazer. São aqui 3 possíveis procedimentos. O primeiro procedimento é identificar dentro dessa matriz 3×3, ou se fosse até maior, quais seriam os marcadores mais distantes. O mais distante aqui está sendo apontado como sendo B e C. Então eu coloco B e C, e como eu tenho a trinca, obviamente, o que está intermediário só pode ser o marcador A. Uma outra possibilidade já é diferente. Ao invés de eu identificar os mais distantes, eu vou identificar os mais próximos. E essa é uma estratégia bastante usada nos nossos aplicativos computacionais. Eu vou identificar os mais próximos. Os mais próximos é o A e C. Então eu coloco aqui o A e C mais próximo, com uma distância aqui de 10 centimol. E avalio agora a possibilidade de entrada, tá certo? Do gene B por uma extremidade ou por outra.
Perceba que a distância do A até B é 22 centimorgos, né? E do B até C, que seria a outra extremidade, é igual a 30 centimorgos. Então veja que é mais razoável, né, afirmar que a entrada deva ser do B em relação a A, tendo em vista a menor distância, consequentemente um valor aqui que é mais preciso, tá certo? E tem maior relação entre a distância e a porcentagem de recombinação. Então a minha solução com essa estratégia é a opção de estabelecer a ordem B a C. Uma outra forma é aquela forma em que eu vou investigar todas as possibilidades de ordem. No caso de trinca, com 3 marcadores, possibilita 3 ordens. Pode ser a ordem ABC, que é exatamente CBA, BAC, então ora o B está na posição intermediária, ora o A, ora o C. E eu vou calcular o SARF. SARF é a soma das frequências de recombinações das áreas adjacentes. Então de A até B eu tenho 22 centimorgos, de B até C eu tenho 30, daria 52 centimorgos total. Nessa outra situação teria 22 centimorgos, mas de A até C 10, 32. Nessa outra situação, 10 mais 30, 40. Então eu faço a opção de representar a melhor ordem como sendo aquela de menor SARF. Então a minha solução, usando essa estratégia, também é BAC. Então veja que existe várias possibilidades de a gente ter uma ordem e talvez, ou em muitos aplicativos computacionais, a gente utiliza essa estratégia aqui, que é bastante utilizado, junto com essa. Às vezes a gente combina 2 ou mais formas para encontrar uma solução de uma maneira computacional mais rápida. Posso também pensar numa ordem que foi estabelecida como sendo de máxima verossimilhança. Não a ordem, mas algumas informações que aquela ordem proporciona. Nós já falamos que a ordem impacta no valor da interferência ou da incoincidência. Para eu estimar uma coincidência ou interferência de uma trinca de 2 regiões estabelecida a partir de uma trinca, eu tenho que pensar numa ordem apropriada. Então, se eu tenho 3 marcadores, eu tenho 3 estimativas da coincidência e da interferência. E dessas 3 estimativas, a gente então vai escolher aquela que esteja mais próxima do intervalo de definição do parâmetro, coincidência ou interferência, que no caso seria 0,45, né? E vamos afirmar que aquela ordem ela é adequada, certo? Para explicar aquele conjunto de resultado, com particular valor de R1, com particular valor de R2, de R3 e um valor apropriado de interferência e de coincidência. Então, seriam essas várias possibilidades de se ter uma visão da ordem dos marcadores em análise de trinca. Bom, mas então nós temos a base do conhecimento. Mas na verdade, o que nós temos não são trincas. Nós temos vários marcadores, nós temos N marcadores. O M é referente a essa matriz M por M, uma matriz, né, dependendo aqui da quantidade de marcadores que eu tenho, se eu tiver alguns locos bem definidos também. Então nós vamos ter essa informação que representa aqui na parte de cima da diagonal os valores da porcentagem de recombinação entre I e J. Então a porcentagem de recombinação entre o marcador 1 e o marcador 5 é 18,18 centimorgos. E na parte de baixo da diagonal nós teríamos aqui os valores de LOD, né? Então veja que aqui nós temos a diagonal da matriz que foi gerada e 2 áreas. Uma que representa entre o marcador M1 e M5 18,18 centimorgos. Entre o marcador M1 e M5 está associado a um LOD de 4,18. Então veja que a gente pode fazer uso dessas informações. Vamos então fazer o nosso agrupamento, que não é agora ainda o melhor ordenamento.
mas é uma etapa de agrupamento que pode resultar num certo ordenamento que a gente pode avaliar se ele é a melhor opção. Então, nesse agrupamento, nós temos o passo inicial. Quem que eu vou agrupar? Eu começo agrupando aquele par de marcas que se encontram mais próximo, né? Que eu tenho mais confiança da ligação. Então, nessa matriz aqui, o menor valor de R de porcentagem de acumulação é 2,27, que envolve o marcador 7 e o gene Q1, controlador aí de uma característica, por exemplo, tolerância a determinada doença. Então, eu vou tentar construir o meu grupo de ligação com o marcador 7 e o gene Q1, né? E percebo que uma distância de 2,27, que é menor do que 30 centimorgão, consequentemente, eu posso admitir que estão ligados. E tenho uma informação que ratifica isso, que é o LOD acima de 3, 2,17. Então, vou dizer que meu grupo de ligação 1 está iniciado com o marcador 7 e Q1. Então, agora eu volto a essa matriz. Eu não preciso mais das informações nem do Q1 e nem do marcador 7. Certo? Essa informação eu já usei. Agora eu vou investigar quais seriam os mais próximos em relação a esse grupo que está crescendo. Então, investigando em relação a M7, né, a gente percebe que o menor valor foi 4,54 em relação ao marcador 5. Então, ele pode entrar como sendo um vizinho mais próximo do marcador 7. Em relação a Q1, eu verifico que o M5 também, às vezes é raro disso acontecer, mas isso aqui é um exemplo hipotético que veio, na verdade, de um conjunto de dados de uma população muito pequena. Então, esses valores não são tão precisos. Então, eu poderia ter um outro marcador, mas eu posso ter essa dificuldade. O mesmo marcador é candidato a entrar como vizinho mais próximo do M7 ou como vizinho mais próximo do M5, do Q1. Então, vejo uma dificuldade. Onde a estratégia, um algoritmo, vai alocar? Depois de Q1 ou antes de M7? Nós percebemos que, em termos de distância, antes de M7, por exemplo, é mais apropriada. A distância é 4,54, menor do que 6,81. Dou preferência ao menor valor de distância da porcentagem de acumulação, que reflete melhor a distância, né? E certamente está associado a uma variação menor. Pois bem, e o LOD? O LOD é maior que 3, de fato, temos aqui uma ligação, e meu grupo de ligação, que começou com 2 marcadores, agora já cresceu com 3 marcadores. Eles estão ligados e já existe aqui um esboço de um ordenamento, né? Já existe aqui uma ideia dessa ordem. Então, agora eu volto à minha tabela e vou consultar. Temos aqui o grupo de ligação que está em construção, com M5, M7, Q1, e vou verificar qual seria o marcador mais próximo de Q1, da extremidade Q1 e da extremidade M5. De novo, eu encontro o mesmo marcador, tanto candidato a ser antes do M5, como candidato a ser depois do Q1. E confiro as distâncias. A menor porcentagem de acumulação é se eu colocar depois de Q1, 9,09 centimorgão. Então, dou preferência a essa ordem de entrada. Então, certifico se o LOD é maior que 3, então a ligação está evidente, e vou construir meu mapa com M5, M7, Q1, acrescido agora do M2. Então, veja que está sendo estabelecido aqui um agrupamento, né, usando o critério LOD e porcentagem máxima de recombinação, e já está sendo estabelecido um ordenamento. De novo, eu parto desse grupo em construção e avalio a possibilidade de incluir qual candidato antes do M5, depois do M2. De novo, eu constato que M1 atende a maior proximidade, o menor valor é M1 em relação a M5, com LOD 4,18, maior que 3, então está permitida a entrada desse marcador 1 nesse grupo de ligação que está em construção. Então, foi incluído mais um.
Bom, de novo, então, eu tenho esse grupo, volto à matriz, pergunto quem estaria mais próximo a M1 e a extremidade M2. Neste caso, é o M3 ou o M8. O M3, em relação ao M1, tem 31,81. O M8, em relação ao M1, né? Em relação ao M1, o M8, 31,81 também. Poderia ser qualquer um dos dois. Mas eu vou dar preferência ao M3 depois do M2, cuja distância do M2 até o M3 vale 25 centimol. Então, eu daria preferência ao M3 após M2. Porém, eu verifico que o LOD entre M3 e M2, entre M2 e M3, é 2,49, inferior ao limite que eu estou estabelecendo aqui para fazer o agrupamento. Portanto, eu declaro que a partir desse momento não há mais possibilidade de inclusão de marcas. E finalizo o meu grupo de ligação com os marcadores M1, M5, M7, Q1 e M2. E declaro que está feito o primeiro grupo, o primeiro agrupamento. Não estou dizendo que é o melhor ordenamento, mas provavelmente é um bom ordenamento. Bom, aí, uma vez que ele foi agrupado, eu removo essas informações da minha matriz e vou tentar construir outros grupos de ligação, né? Então, essa matriz aí, excluindo aqueles que pertencem ao grupo 1, eu vou identificar como menor valor o marcador 4, a distância do marcador 4 e 8, que é 29,59, indicando uma possível ligação entre eles. Porém, eu percebo que o LOD é 1,64, então não há possibilidade de declarar a ligação, tendo em vista que não atendeu os dois critérios de R máximo e LOD mínimo. Aí nós chegamos à conclusão que essa matriz proporcionou, nesse algoritmo, 5 grupos. Um grupo representado por esses 5 marcadores, e como agora eu não tenho como mais fazer, não existe nenhum par de marcador que atende os critérios de LOD e R máximo, eu declaro então que cada um desses marcadores representa um grupo de ligação isolado. Em estudos futuros, quem sabe, com maior saturação, maior tamanho populacional, eu possa chegar a uma conclusão sobre a união deles em determinado grupo. Então, dessa forma, eu tenho um agrupamento. Bom, se eu tenho um agrupamento, eu posso questionar se a ordem deve ser exatamente essa, que foi pela estratégia de entrar com marcadores pela extremidade, adotando o critério de R máximo e LOD mínimo. Adotando essa estratégia, eu tenho esse grupo. Agora, para avaliar a melhor ordem, seria interessante, então, investigar todas as possibilidades. E aí nós voltamos à nossa conversa lá naquele slide inicial. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que investigar todas as ordens. Aqui é viável, que é 5 fatorial dividido por 2. 5 fatorial vai dar 5 vezes 4, vezes 3, sobre 2, dividido por 2. Então, tem 60 possibilidades. Bom, é difícil, eu vou investigar todas, mas, de fato, eu acho que não é razoável pensar que o marcador 1 possa mudar de posição em relação a Q1. Eu posso até imaginar que esse agrupamento ele tem algumas imperfeições. Ou seja, pode ser que pequenas mudanças sejam desejáveis, né? Às vezes mudar a posição daqui para cá não afeta tanto. Eu não acredito que mudar daqui para cá seja uma das melhores opções, né? Ou seja, que o marcador mude completamente da sua posição. Então, essa investigação dessas 60 ordens, muitas delas seriam pouco prováveis de existir. Mas a gente percebe que essa ordem 1, 5, 7, Q1, M2, 1, 5, 7, Q1, M2, tem uma SARF de 34,08.
Se eu fizer a opção de 175, que eu fizer uma troca, né? Aqui, ao invés de ser 157, 175, eu tenho uma SARF um pouco menor, 34,07. Então, tendo em vista esse critério estatístico, tá certo? Esse critério estatístico de que eu vou optar por um melhor ordenamento que resulta em menor SARF, a gente então vai abandonar essa informação e vai ficar com essa outra informação. Então é dessa maneira que é feito, né? Então, normalmente esse agrupamento coincide com o melhor ordenamento, mas em alguns casos em que a população é pequena, tá certo? Onde existem algumas variações, se você fizer uma busca maior, você pode mudar de opinião. Bom, esse é um critério estatístico que tem impacto, né? Por exemplo, se eu fosse o melhorista, né? Eu olharia aqui e nessa informação que eu deixei de passar para o meu leitor, né? Eu informava que o marcador mais próximo de Q1 era o M7 com a distância 2,27. Agora eu estou passando, essa pequena mudança tem impacto para aquele leitor. Agora os marcadores que estão flanqueando Q1 é M5 e M7, com a distância de 6,85, a menor das possibilidades, mas eu sabia que anteriormente existe o M7. Então veja que existem critérios estatísticos, né? Esses critérios estatísticos devem ser adotados para a gente não ter tanta subjetividade, mas a gente tem que pensar que uma vez adotado, você fornece aquela informação que ela é consequência de uma verdade que foi gerada por um conjunto de dados que às vezes é limitado e tem uma série de problemas. Então eu não sei, né? Esse aqui é o resultado do agrupamento e melhor ordenamento, melhor tendo em vista um critério estatístico. Ele vai te informar alguma coisa, né? Mas se você quisesse aqui uma informação sobre Q1, de fato existe lá um marcador que você estimou, que pode ser também que não tenha tanta credibilidade, que é mais próximo de Q1 do que está sendo informado aqui nesse mapa. Então, apesar desse conjunto de dados, eu sei que esse conjunto de dados não é o melhor possível, tendo em vista que ele veio de uma população de 44 indivíduos apenas, insuficiente, mas ele mostra exatamente problemas. Se fosse um exemplo mais perfeito, mais na situação ideal, ele poderia não evidenciar tantos problemas como nós tivemos aqui na dificuldade que se tem de fazer o agrupamento e o ordenamento. Bom, nós vimos então que a gente pode investigar todas as ordens, foi possível. Eu investiguei apenas 60 ordens, considerando 5 marcadores, mas como nós iniciamos o começo da conversa, isso poderia ser uma estratégia com uma demanda computacional muito grande sendo inviável. Existe uma outra alternativa? Existe. Esse método é XCD, de delineação, uma cadeia rápida, para você delinear a melhor ordem. Ele é interessante porque ele parte de uma ordem que você fez pelo método de agrupamento. Então nós começamos imaginando que era M1, M5, M7, Q1, M2. Então M1, M5, M7, Q1, M2 é a sua ordem vindo do agrupamento. E ele então tenta um refinamento, pequenas alterações, pequenas mudanças em duplas, tripla ou muitas vezes em quádrupla, e quádrupla nem sempre é viável. O que seria pequenas mudanças? Nós questionamos que essa ordem aqui possa não ser a melhor, então nós vamos promover pequena variação. A primeira variação é trocar, por exemplo, o M1 com o M5. Fiz essa mudança. Aí eu tive esse SARF de 34,08 original, mas essa pequena mudança não melhorou, não reduziu a SARF. Então ela não foi suficiente. Eu posso então ver uma outra dupla. Ao invés de trocar M1 por M5, eu vou trocar o M5 pelo M7.
certo? Então essa troca aqui, o M5 pelo M7, em relação ao original. Então se eu fizer essa troca, eu passo para 34,07, que é uma troca eficiente. Então eu abandono esse original como referência e agora eu vou voltar a essa estratégia com essa nova referência. Não M1, M5, M7, Q1, M2, mas M1, M7, M5, Q1, M2, que foi uma boa estratégia que conduziu a menor SAF, pelo menos no contexto estatístico. Faço então a primeira mudança entre M1 e M5. Não foi eficiente, não tive uma SAF menor do que essa referência. Depois eu faço a mudança entre M5 e M7, troca a posição, também não foi eficiente. Depois eu troco entre um M5 e Q1, dupla, 38, não foi eficiente porque eu tenho 34,07 de SAF. E por fim, eu faço a troca da dupla entre M2 e Q1. Também, até então, fazer uma permuta de dupla, não ganha em eficiência. Aí eu passo a uma permuta mais drástica, que aparentemente nem faz tão sentido. Vou mudar, o M5 vai passar para cá, né, o M7 e o M1. Então existe uma mudança dessa trinca. Bom, não foi eficiente. Depois dessa trinca. E por fim, e normalmente para aqui mesmo, mas eu poderia até mudar 4 posições, né? Mas normalmente eu mudo 2 e 3 posições e eu avalio, olha, a melhor opção foi essa. Rapidamente, em vez de eu investigar 60 alternativas, veja que se eu ignorar essas duas, 11 investigações foi suficiente de eu ter um resultado novo, supostamente aprimorado. Então essa é a maneira de eu conseguir, a partir de um agrupamento, o que a gente chama de melhor ordenamento. Então está aqui esse meu agrupamento original, usando o critério de entrada pelas extremidades, né? Adotando como referência um LOD mínimo, um R máximo, posteriormente por uma investigação de todas as ordens, ou pelaquela investigação da cadeia das permutas de forma rápida, aqui não 60 ordens, apenas 11 investigações, eu tenho aqui o meu mapa, né? Que eu vou publicar e vou fazer uso para fins de seleção, recomendar marcadores que estão próximos a genes de interesse ou flanqueando o gene de interesse. E isso é uma informação útil para o melhoramento genético. Bom, basicamente é isso que a gente gostaria de discutir nesse momento e nós vamos dar continuidade